Bem, pessoal, bom dia ou qualquer horário que você esteja estudando e se dedicando a conhecer um pouco mais a respeito da língua, da linguagem. Meu nome é Rômulo, eu sou docente da Universidade Federal de Rondônia e aqui é o canal Teolitérias. Pauta do vídeo de hoje, semiótica ou semióticas no plural. Existe mais de uma semiótica? Né? É possível isso? A gente que vem estudando a semiótica, a gente encara que a semiótica ela é uma ciência, já está alçando o voo de ciência, porque ela tem um objeto de estudo, ela tem uma perspectiva de conhecimento, ela tem uma epistemologia, uma maneira um método. Mas aí a gente vem falar de semióticas no plural, ou seja, existe mais de uma semiótica? Bem, depois da vinheta a gente vai discutir isso aí e a gente vai perceber que sim. Respondendo antecipadamente, a gente pode falar de semióticas, tá bom? Gira a vinheta. Bem, esse vídeo de divulgação, esse vídeo mais diluído, ele surge da necessidade do curso que nós estamos oferecendo aqui no canal, que vai para a aula 5 agora, a respeito do que é o discurso, o que é o conceito discurso para a semiótica. Então, ali dentro do dicionário de semiótica, no item 7 e item 8, surgiu essa questão, principalmente no item 8, de falar de semióticas. Mais de uma semiótica. Então, se você retomar, e aí eu quero fazer assim gradativamente para a gente poder entender que sim, existe mais de uma semiótica, a gente tem que começar a pensar no seguinte, no conceito de semiologia. Quando o Saussure lançou o seu curso de Linguística Geral ali no começo do século XX, ele já imaginava uma ciência geral dos signos, onde a linguística faria parte. E ele deu o nome disso de semiologia. Né? O Roland Barthes ele vai trazer isso aí num livro pequenininho chamado Elementos de Semiologia, um livro bem interessante, onde ele vai discutir que existe a semiologia e dentro dela a própria linguística está situada. É muito importante nós relembrarmos que a linguística, enquanto ciência, ela sempre se dedicou até o limite frasal. Né? É claro que hoje ela cresceu bem mais, então ela ampliou um pouco o foco de estudo, mas ela sempre teve alinhado a fonética e depois basicamente a frase, né? A estrutura frasal. E aí a gente vai perceber então que como nós temos uma ciência, semiologia, né? Uma ciência de todos os signos, a gente começa a perceber e começa a pensar então que a gente tem uma espécie de macrosemiótica, né, que seria aí a semiologia, esse estudo dessa macrosemiótica, e mini-semióticas, que está lá no dicionário de semiótica, escrito, né, pelo Greimat e pelo Courtet, a respeito do que seria essa macrosemiótica e do que seria essa microsemiótica. Então, quando a gente fala de uma macrosemiótica, nós estamos falando da língua, ou seja, a língua e suas linguagens. A língua enquanto elemento estruturador da comunicação. A língua enquanto unidade, a forma como a gente se entende, se relaciona no mundo. Porque a língua ela aborda, ela absorve as coisas do mundo, significantes naturais. Todos os significantes naturais reconhecidos estão dentro dela, estão dentro da língua. Ela é essa bolha que absorve tudo que nós temos, conhecimento, objetos naturais, sinais que são reconhecíveis, né, dentro dessa bolha. Alguns poderiam falar de cultura. A cultura seria talvez pequenas bolhas dentro dessa grande bolha, tá? Então a gente teria uma cultura geral, a gente tem o que seria unido pela língua. Uma língua geral, onde a gente se reconhece das coisas do nosso mundo, pelos seus significantes naturais. Né? Todo mundo sabe o que é uma latinha, todo mundo sabe o que é um automóvel, ou não, mas de qualquer modo faz parte do nosso mundo natural, né? Desses significantes naturais. Então, a língua, essa materna,
como um todo, mesmo qualquer idioma que ela se comunica, ela é a grande bolha, ela é nosso grande campo de força aí, onde tudo está inserido dentro dela. Só que aí você vai ter, se você parar para pensar, nós temos sistemas microsemióticas que dependem dessa máter semiótica para existir. Porque olha só, por mais que você fale assim, a linguagem da pintura, ela é independente, professor. A linguagem dos sinais, não digo dos sinais Libras, mas eu digo a linguagem de sinais da internet hoje. A gente está praticamente construindo aí, né, uma mini semiótica, a gente poderia chamar de mini semiótica. Ela é autônoma? Não, ela não é autônoma. Ela depende da língua para ser reconhecida. Tá? Por mais que você coloque uma carinha feliz, você traduz aquele sinal semiótico ali em carinha feliz. Você precisa da língua, da macrosemiótica, para sempre explicar a mini semiótica. As mini semióticas, elas existem dentro da macrosemiótica. Então, o que são mini semióticas? Exemplos clássicos de mini semióticas. Hoje a gente está vendo nascer uma mini semiótica através das redes sociais. Então, os memes, por exemplo, os emojis. Os emojis, junto com a escrita, eles fazem parte aí de uma espécie de mini semiótica. Por que é uma mini semiótica? E aí é bem importante você que está aí entender o que seria uma mini semiótica. As mini semióticas. Uma mini semiótica, e aí pegando o conceito russo e pegando o que o próprio Greimmar vai dizer, é claro que depois ele aprofundou isso, mas assim, em caráter de conhecimento inicial, ela tem um sistema de significação e de gestão próprio. Ela tem um sistema de uma competência de gestão e significação própria. O que isso significa? Significa que eu posso eleger, dentro da minha mini semiótica, sinais, signos, e dar a eles valores ou dar a eles significações. Claro que são traduzidas pela nossa grande língua. Um exemplo disso muito simples, pessoal, para a gente entender o que é a macrosemiótica e a mini semiótica, é quando você está escrevendo no celular, conversando com alguém, você está conversando com alguém digitando o texto e você quer reduzir o texto e você coloca um emoji. Você está fazendo uso de uma mini semiótica. Né? Então você está substituindo partes textuais por um outro sistema de linguagem autônomo e que tem significação correspondente, que a gente chama de de um sistema semiogramatical ou sintático, né? E você substitui. Você está escrevendo, aí você está com preguiça de escrever o texto, você coloca um emoji. Observe que você está fazendo uso de uma mini semiótica, uma semiótica menor, uma semiótica diferenciada, mas ela está apenas complementando a língua. Ela está apenas complementando a macrosemiótica. Ela é apenas um substituto. Para ela existir, ela precisa da língua. Esse elemento que é muito maior do que a gente conceituar a língua enquanto idioma. É onde está tudo, onde está toda a nossa representação. E aí entra a própria cultura. Né? Então, resumindo aqui, né, para a gente não... Nós temos sim uma macrosemiótica, que é a própria língua, né, onde está embutida aí toda a cultura em uma espécie de guarda-chuva, e dentro dela a gente tem hoje basicamente mini semióticas. Então hoje a gente tem semióticas específicas. Então nós temos semióticas que estudam, por exemplo, determinados tipos de sistemas. Por exemplo, como a gente viu dos emojis. A gente tem sistemas, por exemplo, sonoros, né? Existe uma semiótica da música, existe uma semiótica da pintura, existe uma semiótica também da literatura, enquanto um código conotativo diferenciado. Bem, então para o vídeo não ficar muito longo, eu queria assim resumir, falando que sim, podemos falar em semióticas. Né? Hoje a gente consegue estudar semióticas, por exemplo, eu gosto muito de me dedicar a semióticas iconográficas.
né? O que são semióticas iconográficas? São manifestações da identidade cultural de algum local, materializadas em pinturas, materializadas em objetos, materializadas em utensílios, né? Porque nós estamos dentro, nós temos uma linguagem do vestuário, nós temos uma linguagem do capital, nós temos uma linguagem da bolsa de valores, nós temos uma linguagem econômica. Tudo isso pode sim ser considerado mini-semióticas, desde que descritas de maneira correta, aplicadas à metodologia correta, né? Pensadas epistemologicamente da maneira correta. Então, respondendo à pergunta, sim, nós temos uma macrosemiótica, nós temos uma mini-semiótica. Os soviéticos, o Greimas afirma que eles já pensaram nisso como um sistema modelizante secundário. Nós teríamos um modelo modelizante primário, né? O idioma, a língua, a cultura geral do globo, da humanidade, e sistemas modelizantes secundários ali dentro. Então você pega, por exemplo, as tribos indígenas, elas têm sistemas modelizantes secundários, mas se reconhecem todo, obviamente que se reconhecem todo no ser, né? No indivíduo. Ok? Bem, é apenas uma ideia para a gente poder divulgar e quando ouvir falar em semióticas, a gente pensar que existe a possibilidade sim do ponto de vista epistemológico, e cada vez mais a gente vai estudando mini semióticas para entender melhor o processo, ok? Então, se gostou do conteúdo, curte, para que esse vídeo tenha relevância dentro do mundo da mini semiótica do YouTube. Se optar por se inscrever no nosso canal e se notificar para receber novos conteúdos aí de semiótica, se inscreva no canal, ativa aí o sino de notificação, tá? E abraços semióticos a todos, sabendo que o nosso curso, o mini curso que nós estamos oferecendo aqui sobre o que é discurso, tem uma paranomase aí, está em andamento e vai sair a aula 5, que está para chegar, já está no forno. Abração para todo mundo.